louvar a Deus pela sua vida, você que está aí nos acompanhando. Nós estamos aqui compartilhando em 2 páginas e a gente está podendo ver muita gente acompanhando. Muita gente saiu porque deu uma travada, mas já pode compartilhar e marcar de novo, que agora nós vamos para o momento da palavra, onde eu sei que Deus vai falar tremendamente com você nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Assim como Deus falou comigo enquanto eu escrevi essa palavra, e o Senhor me deu essa palavra ontem pela manhã, bem cedo mesmo, e eu saí notando no caderno, e eu fiquei tão empolgado com essa palavra que eu cheguei no ambiente ontem, eu disse: olha, Deus me deu uma palavra tremenda, sabe, assim, quando você recebe assim um presente do Pai, e você fica assim, maravilhado, querendo compartilhar, mostrar logo para as pessoas, eu tenho certeza que essa palavra é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida também, no nome de Jesus Cristo. O tempo da palavra que o Senhor colocou no meu coração Deus nos dá vitória no meio do deserto. Deus nos dá vitória no meio do deserto. Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, e o versículo 17 e o 18, diz assim, lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Então aqui em Deuteronômio, o Senhor está lembrando o povo de Israel da primeira batalha que eles tiveram, da primeira luta que eles tiveram pós sair do Egito. Quando eles saem do Egito, passa o Mar Vermelho, e aí eles chegam em uma parte do deserto que eles são atacados. Eles são atacados pela retaguarda. Agora imagina um povo escravo, que era escravo, agora eles estão caminhando em direção à terra prometida. No Egito eles eram agricultores, eles faziam tijolos, eles faziam construções, eles eram construtores. Nunca tinham pegado em espada. Creio eu que as ferramentas que eles traziam eram ferramentas de construção. Mas de repente eles se viram no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, tendo que lutar sem eles saberem lutar. Aí o Senhor, aqui em Deuteronômio, ele está lembrando como que Deus deu vitória para eles naquela primeira guerra. O Senhor, nessa passagem, está lembrando o povo da sua primeira batalha no deserto. Os seus inimigos eram os amalequitas, os homens guerreiros e sanguinários, descendente de Esaú. O Esaú, irmão de Jacó. Eles eram saqueadores de caravanas que andavam pelo deserto. Então o exército que atacou o povo de Israel não era um exército qualquer, era um exército acostumado a guerrear, era um exército sanguinário, era um exército que não tinha piedade dos seus adversários. Eles atacaram Israel pela retaguarda, de surpresa. Além de eles serem muito habilidosos, eles eram também covardes, porque eles atacaram Israel por trás, eles atacaram de surpresa, E os seus alvos principais deles eram os homens mais velhos, as pessoas mais velhas, as pessoas cansadas e as pessoas debilitadas.
E aí, nós nos deparamos no meio dessa história com uma situação que nós temos vivido hoje, a qual nós nunca vivemos ontem. Assim, também nesses dias, nós somos atacados de surpresa em uma batalha que nunca tivemos na nossa vida. Eu não sou muito novo, mas também não sou muito velho, mas eu nunca vi o Brasil lutar uma guerra como essa que ele está travando. E não somente o Brasil, o mundo. Estamos vivendo dias de ataques que vêm de onde nós nem imaginamos. Quanto menos nós esperamos, nós já somos atacados, né? E esse vírus, ele é tão traiçoeiro que ele tem matado as pessoas mais velhas e as pessoas debilitadas, né? E infelizmente, quando o Senhor me trazia essa palavra no coração, e Deus disse assim: e se preparem, porque essa não é a primeira batalha, essa não é a última batalha. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a ficção se tornando realidade. O que nós estamos vendo hoje, nós só vimos em filmes de ficção. E hoje esses filmes, eles estão se tornando realidade. Eu quero dizer para você que não será a última batalha que nós vamos enfrentar. As pessoas estão esperando uma guerra com bombas nucleares. As pessoas estão esperando uma guerra onde vai vir o exército e vai tacar fogo e vai destruir as nações. Creio eu que as guerras daqui para frente não serão mais com armas de fogo, mas sim com armas químicas, onde vírus serão espalhados pelas nações. Eu creio que esse vírus, ele é só um experimento de muita coisa que ainda está por vir. Mas pastor, por que o senhor fala isso? Porque, infelizmente, em toda a história bíblica, sempre se levantou um inimigo contra o povo de Deus. Mas todas as vezes que ele se levantou para ser derrotado. E assim nessa noite, o Senhor vai nos ensinar, assim como ele ensinou aquele povo despreparado, aquele povo que não tinha habilidade a vencer aquela guerra. Assim também o Senhor vai nos ensinar a vencer essa guerra que nós estamos vivendo hoje. O povo de Israel nunca tinha lutado, eles eram escravos no Egito. Porém, nessa passagem, o Senhor nos mostra o segredo para vencer os inimigos no território deles. Israel venceu os amalequitas no território deles. Nós estamos no território do inimigo. Como assim, pastor? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Então nós vamos vencer o maligno no território dele. Mas para isso nós temos que obedecer e entender a direção da palavra de Deus. Em Êxodo, no capítulo 17, e do verso 8 ao verso 15, nós vamos ver essa passagem aqui nítida, né? Onde diz assim, a partir do versículo 8, do capítulo 17 do livro de Êxodo: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar contra os amalequitas, e eu ficarei no alto monte segurando o bastão de Deus. Versículo 10: Josué fez o que Moisés havia ordenado,
e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, os amalequitas venciam. Versículo 12: quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele, e fizeram com que Moisés sentasse, e os dois, um de cada lado, segurava os braços de Moisés. Desse modo, os braços ficavam levantados, e ao pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus de Moisés: escreva um relato dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Versículo 15: Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Onde nós, o povo de Deus, chegamos em obediência à palavra e à direção de Deus, nós colocamos a bandeira do Senhor Jesus, e nós decretamos que aquele território é um território conquistado do povo de Deus. Nós vamos ver 3 atitudes que vai nos levar à vitória no meio do deserto. A primeira atitude que nós temos que tomar, que Moisés tomou junto com aquele povo para ter vitória no meio do deserto, a primeira atitude que eles tiveram, Moisés teve que elevar a sua expectativa. O que é elevar a expectativa, pastor? O que significa elevar a perspectiva? A expectativa não, a perspectiva. O que significa? Significa avaliar algo com mais precisão, clareza e lucidez. Ou seja, elevar a perspectiva significa analisar algo com mais precisão, clareza e nitidez. O povo de Deus é derrotado porque a sua perspectiva é baixa. Nós temos que ter uma perspectiva alta, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande. Quando caminhamos com Jesus, nossa perspectiva tem que ser otimista. Moisés subiu ao monte, no alto, para ter uma visão correta da batalha. A vitória ou a derrota é questão de perspectiva. Moisés disse: Josué, tu vai guiar, tu vai lutar lá para cima. O que significa Moisés ir lá para cima? Primeiro, ele foi buscar Deus, ele foi pedir uma direção de Deus, mas também ele foi olhar o problema como um todo. Porque quando nós estamos dentro do problema, nós não conseguimos ter a noção de como sair, de como vencer, de como fazer. Moisés, ele sobe para um lugar estratégico, e de lá ele consegue observar o tamanho do problema, o tamanho do inimigo. E aí ele começa a ver que o inimigo não é tão grande como ele imaginava. O povo de Israel, eles olhavam para Golias, quando Golias estava afrontando o povo de Deus, eles olhavam para Golias e eles viam Golias tão grande, e eles diziam assim: é grande demais, não dá para nós derrubar ele, esse homem é muito grande. Porque o povo de Israel estava com a perspectiva baixa. Aí se levantou um garotinho ruivo, com muita habilidade em instrumentos de corda, e ele chega e ele vê aquele gigante, e ele diz assim: mas é muito grande, não tem como errar, eu vou dar-lhe uma pedrada na cabeça dele. Quem tem a perspectiva elevada vê o problema diferente.
vê a situação diferente. Uma grande obra, uma grande pintura, quando um grande artista ele faz uma obra de arte muito grande, se você estiver bem pertinho da obra de arte, você não consegue contemplar ela por inteiro. Para isso você tem que sair e olhar ela de um lugar que dê de você ver ela por inteiro. Se você não vê o quadro completo, você não pode tomar a decisão correta. Se você não souber contra quem você está lutando, você não vai tomar a decisão correta. Quando o Senhor me dava essa palavra, eu lembrava de um episódio do Pica-Pau. Bem legal. O Pica-Pau, ele chega em um certo ambiente, e aí tem lá, diz assim, cuidado, cachorro muito brabo. Aí tem a imagenzinha de um cachorro, bem feroz, com o negócio no pescoço, e sai o áudio do cachorro. Pelo latido, Pica-Pau imaginou que era um cachorro do tamanho do urso. Quando o cachorro sai, era um piquenês bem pequenininho assim, né? Então, quando o Pica-Pau viu direito o tamanho do cachorro, ele perdeu o medo que ele tinha. Assim somos nós. Quando você vê o tamanho do inimigo que se levantou contra você, e você olhar para o seu Deus e ver que o seu Deus é maior do que o seu inimigo, a sua perspectiva vai mudar. Você vai tirar força de onde você acha que não tem mais força. Quando você eleva a sua perspectiva, você vê de onde Deus te tirou. Deus tirou do Egito e você não é mais escravo. Quando você eleva a sua perspectiva, você sabe quem você é. Você sabe de onde Deus te tirou. E você sabe para onde Deus está te levando. Você pode ver o tamanho do inimigo, que não é tão grande, e pode contemplar para onde Deus vai te levar depois dessa luta. Moisés, quando ele sobe para aquele monte, ele não vê somente os inimigos ali, mas ele vê após a luta, ele vê após o inimigo. Ele diz assim: a terra prometida está depois dessa batalha, a terra prometida está depois dessa luta, o meu destino está depois dessa luta. Quando você eleva a sua perspectiva, você vê para onde Deus está te levando. A perspectiva te ajuda a ver que você não está onde gostaria de estar, porém, você não está mais onde você estava antigamente. A perspectiva, ela te leva a ver que você não está onde você gostaria de estar, porém, você não está mais aonde você estava antigamente. A perspectiva te ajuda a ver aonde está indo, te ajuda a ver com os olhos da fé. Quando elevar a tua perspectiva, pode ver que essa luta é passageira. Quando você eleva a sua perspectiva, você já pode ver que essa luta é passageira e que a tua vitória está bem pertinho. Quando você eleva a tua perspectiva, você pode ver que uma derrota, que um fracasso não é o seu fim. Quantas pessoas nessa hora acham que já é o fim, porque perdeu um ente querido, porque perdeu o emprego, porque a empresa fechou, foi fracassado em alguma área, foi derrotado em alguma área, e você está aí de cabeça baixa, achando que é o fim.
eleva a tua perspectiva, porque ainda não é o fim. Porque ainda Deus tem muita coisa para fazer através da tua vida. Você vai entender mais lá na frente que essa derrota, que esse fracasso que você viveu esses dias, faz parte do processo. Ninguém nunca vai chegar a um lugar de destaque, a um lugar de promessa, a um lugar onde Deus tem preparado, sem pelo meio do caminho ter algumas percas, sem pelo meio do caminho ser ferido, levar uma flechada. Ou você acha que aqueles soldados, eles não levaram uma flechada, eles não foram cortados? Foram, muitos deles foram mutilados. Mas essa ferida que está doendo aí hoje, amanhã ela vai ser cicatriz. E amanhã, quando você olhar para essa cicatriz vai ser a imagem da sua vitória. Você vai dizer assim: eu estou cheio de cicatriz, mas eu sou mais que vencedor, porque eu venci, porque eu passei por aquela luta, porque eu estou vivo, porque eu estou bem. Quando você muda, a sua forma de ver o deserto muda. Você pode ver o deserto como um lugar de castigo após a saída do Egito. Porém, você pode ver o deserto como uma preparação para entrar na terra prometida. Tudo é questão de perspectiva. Talvez você esteja se julgando: eu estou passando por isso porque eu mereço, porque eu fiz isso, eu fiz mal para as pessoas, eu fiz isso, eu mereço isso. Talvez você esteja se julgando desse jeito. Mas se você elevar a sua perspectiva, você vai dizer assim: eu fiz coisas erradas, mas o Senhor já me perdoou, o sangue de Jesus já me purificou, e o que eu estou vivendo, e o que eu estou passando é uma preparação para mim entrar na terra prometida. Tudo é questão de perspectiva. Você pode ver Amaleque como um lugar da sua primeira derrota, ou você pode ver Amaleque como um lugar da sua primeira vitória. Tudo é questão de perspectiva. E tudo é questão de ver as coisas como Deus vê. Sabe por que você não está vendo saída? Sabe por que você caminha com um jugo, com um fardo muito grande nas costas? Porque você está vendo as coisas como o homem vê. O homem vê e diz assim: ele merece, ela merece, bem feito, está passando por isso porque fez isso, está passando por isso porque fez aquilo. O homem olha desse jeito, os homens olham desse jeito. Você tem que olhar como Jesus olhava. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, nós vamos jogar pedra nela, nós vamos matar ela, porque a lei manda fazer isso. Jesus diz: quem não tem pecado, atire. Eles soltam a pedra e saem andando. Aquela mulher olha para Jesus, porque o único que podia julgar ela, que não tinha pecado, que tinha toda a autoridade para jogar a pedra nela, e ela olha para ele chorando, e ele diz assim: eu não te condeno, vai, não peques mais. É assim que Jesus olha para nós. Não olhe para o que você está vivendo como um castigo, olhe o que você está vivendo como uma preparação para o que Deus tem preparado para você. Porque lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29, 11, lê aí. São planos de prosperar e não de desgraça. É a palavra de Deus que está dizendo. E um futuro cheio de esperança. E ele diz assim: sou eu o Senhor
que está falando. Em outras palavras, ele diz assim: sou eu que está falando e pronto. Se Deus falou, está falado. Se está na palavra, está falado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo é questão de perspectiva. Eu não sou um derrotado, eu sou mais que vencedor, porque eu faço parte do exército celestial. Não olhe com uma visão terrena, olhe com uma visão celestial. Não olhe para o problema, olhe para as promessas. Quando você olha para o problema, você olha para o chão. Quando você olha para as promessas, você olha além dos montes. Tira os olhos do problema e olha para a promessa. Não olhe para o que você pode fazer, porque você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Chega numa certa situação que nós não podemos fazer nada. Não olhe para o que você pode fazer. Olhe para o que Deus pode fazer através da sua vida. Olhe para o que Deus pode fazer através da sua vida. Deus ainda vai ser glorificado muito através da tua vida, porque essa luta que você está vivendo hoje, amanhã você vai estar dando glória a Deus e dizendo assim: eu venci, não porque eu mereço, não porque eu sou capaz, mas porque o Senhor é comigo. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua família, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é conosco. Aleluia. Segunda atitude que nós temos que ter. Marcos, traz água para mim aí, que eu tenho que bater uma meta de 3,5 litros. Aleluia. Mas não é porque eu não quero, né? Dá sede mesmo. Segunda atitude. Quando está no deserto enfrentando amalequitas, você não pode baixar os braços. Qual é a primeira atitude? Elevar a expectativa. Qual é a segunda atitude? Não pode baixar os braços. Êxodo 17:11 diz assim, ó. Êxodo 17:11 diz assim, ó. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Moisés subiu ao monte, levantou as mãos com uma vara que representava a bandeira do Senhor, que representava que aquele povo era do Senhor. O que isso significa? Isso significa que nós temos que orar, que nós temos que adorar, que nós temos que interceder. Quando Moisés sobe lá para cima, ele levanta as mãos e ele começa a adorar o Senhor, e ele começa a exaltar o nome do Senhor, e ele começa a interceder, e ele diz: Pai, dá vitória para esse povo, Pai, capacita esse povo, Pai, destrói o inimigo. E Moisés está intercedendo e está orando, só que Moisés começa a cansar, e ele baixa os braços. Quando ele baixa os braços, quando ele para de orar, quando ele para de interceder, quando ele para de clamar, o povo começa a ser derrotado. Quando Moisés baixava as mãos ou deixava de interceder, o povo começava a ser derrotado. A vida, a vitória, o êxito ou o fracasso estava na dependência da oração de Moisés. Tudo estava na dependência da oração e da intercessão de Moisés.
porque Moisés estava orando e intercedendo pelo aquele povo. Sabe, querido, essa passagem ela nos mostra não só o poder que tem uma oração intercessória, porém essa passagem também nos mostra o perigo que faz a falta de oração e a falta de oração intercessória. Ela não só mostra para nós como que é importante orar e interceder pela vida da família, pelos nossos projetos, pelo que está acontecendo ao nosso redor, mas ela nos leva a entender que a falta de oração na nossa vida vai nos levar a viver uma vida de fracasso. Volte a orar, volte a interceder pela sua família, volte a interceder pelos seus projetos, volte a interceder pela sua vida, volte a interceder pelo ministério que Deus colocou na sua mão, volte a orar e a interceder. Em Colossenses 4, no versículo 2, diz assim, continue firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Se você se colocar de joelho diante de Deus, você pode se colocar de pé diante de qualquer situação. Um homem de joelho diante de Deus pode se colocar de pé diante de qualquer inimigo, porque ele sabe que por trás dele, pela frente dele, pelos lados dele, há a proteção do Senhor. Interessante que a oração de Moisés não eliminou o trabalho de Josué. A oração, ela deu capacidade para Josué lutar, para Josué destruir o inimigo. E o povo para vencer os amalequitas. A oração, ela não elimina a luta. A oração, ela te capacita para a luta. A oração, ela não elimina a luta. A oração, ela te capacita para a luta. A oração, é na oração que Deus vai te dar estratégia. É na oração que Deus que você vai abrir a tua empresa. É na oração que você vai ter uma ideia. E aí, somente a ideia não é o suficiente. Você está capacitado para colocar essa ideia em prática. A oração, ela te capacita para a vitória. Terceira atitude. Primeira atitude, elevar a expectativa. Segunda atitude, não deixar de orar, ou seja, não baixar os braços. Terceira atitude, trabalhe sempre em equipe. Lute junto com o corpo de Cristo. Lute junto com o povo de Deus, caminhe junto com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Em Êxodo 17, versículo 12, diz assim no versículo 12: quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra, botaram Moisés sentado na pedra, e um veio para o lado, e o outro veio para o outro, e eles seguraram o braço de Moisés. Moisés estava sem força e cansado, mas ele tinha uma equipe do lado dele, que ajudava ele a vencer aquela batalha. Caminhe com pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, que vão lhe ajudar na hora da dificuldade. Todos nós precisamos de uma equipe, de amigos que caminhem no mesmo propósito. Para vencer uma grande batalha,
pastor, discípulos e irmãos em Cristo Jesus, andando no mesmo propósito, um ajudando o outro a vencer as suas batalhas. Isso é o corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, aquilo que eu não sei fazer, o Dejaí sabe fazer, aquilo que o Dejaí não sabe fazer, o Marco sabe fazer, aquilo que o Marco não sabe fazer, o Andria sabe fazer, aquilo que o Andria sabe fazer, a Suli sabe fazer, aquilo que a Suli não consegue fazer, a Samara consegue fazer, e aí nós nos juntamos e nos formamos uma equipe poderosa, e não tem quem resista. O homem andando sozinho nunca vai chegar a lugar nenhum, porque nós precisamos de pessoas do nosso lado. Nós precisamos de amigos, nós precisamos estar colado no corpo de Cristo. Cristo Jesus é o cabeça, mas nós somos o corpo. A mão direita precisa da mão esquerda, o pé direito precisa do pé esquerdo, os membros do corpo precisam um do outro. Uma das coisas que o inimigo fez nessa luta foi lhe afastar do corpo de Cristo, foi lhe jogar para longe. Ah, pastor, eu estou tão só, ninguém vem aqui em casa me visitar. A igreja está aberta todos os dias, 5 horas da manhã, sabe? Gente, eu vim orar aqui, mas eu queria uma luta. Queria que vocês orassem por mim. O negócio lá em casa está forte, está pegado. Aí eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho muita fé e oração para lhe ajudar nessa batalha. Se você quiser andar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar mais longe, ande em equipe. Quem é a nossa equipe? Para Moisés, foi Arão e Ur que estava junto com ele. E no momento da batalha, todos nós vamos precisar de pessoas que levantem os nossos braços no meio das batalhas. No meio das batalhas da vida. Pessoas que nos dê ânimo para passar pelo deserto da vida. Um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, eu estava sentado na minha área, devido a uma situação que aconteceu. E o pastor Otávio, que é um grande amigo meu, e ele chegou e ele disse: Elisandro, estou sabendo que aconteceu isso, isso e isso. E aí ele disse assim: eu ouvi falar, mas eu queria saber de você. E eu disse assim para ele, eu disse: a verdade não é essa. E aí eu contei a verdade para ele. Quando eu contei a verdade para ele, naquele momento estava o mundo contra mim, o mundo em cima de mim. Ele olhou para mim e disse: eu acredito em você, eu confio em você, e você vai vencer essa. Hoje, para a glória de Deus, nós caminhamos junto, eu e ele, e nós temos rompido, e nós temos vivido dias maravilhosos, sabe, querido? Todos nós, um dia vamos precisar de um conselho, de um amigo, alguém que venha e levante os nossos braços, quando nós não temos mais força de levantar eles. Todos nós vamos precisar de pessoas que levantem os nossos braços para vencer as batalhas da vida. Pessoas que não dê ânimo para passar pelo deserto. Sabe, querido? Aquela pessoa que tu está passando pela luta e ela olha para ti de bem feito. Merece. Se afasta dessa pessoa. Mas valoriza aquela pessoa que mesmo sem falar uma palavra, ela está do teu lado. E só em tu olhar para ela, tu sabe que tu pode contar com ela. Todos nós precisamos de pessoas assim do nosso lado. Uma pessoa que não gosta de receber ajuda,
que não gosta de receber conselho, orientações, correções, que gosta de andar sozinho, não vai chegar a lugar nenhum e não vai vencer os desertos que se levantam na vida. Você vai ver grandes homens de Deus aí, hoje, que estão com os ministérios falidos, fracassados, que você olha e diz, mas rapaz, mas esse cara prega tanto, faz tanto, mas quis andar sozinho, não queria ouvir conselho e ficou no meio do deserto. Não seja uma pessoa dessa, seja alguém humilde, que reconheça a sua limitação e a sua fraqueza, e que sabe que na hora que você chega no seu limite, você precisa de alguém para lhe ajudar, alguém para lhe ajudar a caminhar. Precisamos andar com pessoas que tenham o mesmo propósito que o nosso. Todos precisamos de amigo. Jesus podia andar nessa terra sozinho, mas ele escolheu uma equipe para andar com ele, e tinha 3 que se aproximaram mais dele. Nós temos muitos amigos, mas nós temos aqueles amigos que são mais chegados que o irmão, que você pode se abrir, que você pode conversar, que você sabe que sempre vai vir uma palavra de Deus e uma palavra de ânimo para a sua vida. Jesus tinha Pedro, Tiago e João, e chega uma hora do momento mais difícil na vida de Jesus, e ele diz assim, vamos ali comigo. Ele diz, para onde nós vamos? Ele diz, vamos ali que eu quero que vocês orem por mim. Eles não oraram, eles dormiram, mas eles estavam lá. Jesus diz, rapaz, vocês não conseguiram orar nem uma hora. Ande com aqueles amigos, mesmo que durmam, mas que ela esteja lá junto com você, né? Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo um milagre, e Deus nos envia um amigo, alguém que nos dê um conselho, um abraço. Nos momentos mais difíceis, um amigo que levante os nossos braços, que lute as nossas lutas. Josué lutava a luta de Moisés. Ontem nós estávamos num ambiente e Alcione me lembrou de uma situação que Deus nos direcionou, e aí eu disse para ela, eu disse, eu vou entrar em oração com você, nós vamos jejuar 7 dias por essa causa. E nós entramos em oração, e Deus deu vitória para nós. Carlos, o esposo da Auricleia, está assistindo aí também. Um dia ele chegou e ele disse, pastor, está passando isso, e o que o senhor acha que nós devemos fazer, pastor? Eu digo, nós vamos fazer 7 dias de jejum e oração, e eu vou orar por essa causa junto com você. Passou 15 dias, ele foi lá na minha casa e ele disse assim, pastor, o senhor lembra da oração, do propósito que nós entramos junto? Eu disse, eu lembro. Ele disse, Deus me deu vitória, Deus me deu vitória. Todos nós precisamos de amigos, de pessoas que entrem na batalha junto conosco. Muitas das vezes você ora pedindo um milagre, e Deus te envia um amigo. Josué lutava a luta de Moisés. Na igreja nem todos são iguais, mas todos têm a sua importância. Moisés orava, Arão e Ur levantavam os braços dele, e Josué lutava. Cada um tinha uma função diferente, um chamado diferente, mas foi a união da equipe que fez Israel um povo que era escravo, que nunca teve habilidade para lutar, conseguir vencer um forte inimigo. Não foi habilidade, não foi poder, foi a união da equipe que fez eles vencer o inimigo. Uma igreja que anda em equipe no mesmo propósito, não tem quem pare. Querido,
perspectiva, oração e trabalho em equipe é o segredo do sucesso para você vencer no meio do deserto. E eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite e te desafiar, você que está longe do corpo de Cristo, você que não está congregando. Pastor, não estou congregando, a igreja não está abrindo. Nós congregamos toda quarta-feira nas nossas casas, todos no mesmo propósito, é a mesma palavra, é a mesma dinâmica, é a mesma oração. Nós só não estamos no mesmo ambiente, mas nós estamos unidos no mesmo propósito. E Deus tem nos dado vitória. Eu quero te desafiar a você voltar a se encaixar no corpo de Cristo, a você elevar a sua perspectiva, a você a voltar a orar e interceder, para que Deus venha te dar vitória no nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, aonde você estiver agora. Eu quero fazer uma oração. O seu coração vai bater mais rápido. Pastor, por que o meu vai bater mais rápido? Porque Deus vai te dar uma energia nova. Deus vai te dar um novo motivo para você voltar a sorrir, para você voltar a acreditar que dias melhores virão, que essa luta não é o teu fim, que o que você está vivendo hoje não é o que Deus preparou para você, porque Deus tem algo melhor lá na frente para você, para sua casa, para sua família. Oh Jesus, assim, Pai, como hoje nesta palavra o Senhor nos levou a elevar a nossa perspectiva, a subir o monte, a chegar mais perto de Ti, a ouvir os Teus conselhos, a ouvir a Tua direção, a olhar para o inimigo lá de cima, lá de perto do Senhor, e ver que esse inimigo que tem se levantado contra nós não é tão grande, porque grande mesmo é o Senhor. E assim como Moisés fez, ó Pai, eu levanto os meus braços nessa noite, e eu intercedo por esse homem, e eu intercedo por esta mulher, e eu intercedo por essa família que está assistindo essa live, que está assistindo esse culto. Pai, que eles venham ter vitória nessa luta que eles estão enfrentando, que eles venham ter discernimento do Senhor. Eu quero repreender todo o mal dentro dessa casa, todo espírito de miséria, todo espírito de Maria do Lambo, todo espírito de Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua. Eu repreendo vocês de trabalhar, de agir no meio dessa casa, no meio dessa família, pomba gira do inferno. Eu te repreendo no nome de Jesus. Espírito de morte que tem passeado no meio dessa família, que tem ceifado vida no meio dessa família, eu te repreendo agora no nome de Jesus Cristo. Sai dessa casa, sai dessa família, sai desse corpo, em nome de Jesus. Repousado em mim. Vem
com teu bálsamo, Senhor. Vem com a tua cura dentro dessa casa. Vem com a tua cura dentro dessa família, Senhor. Vem com a tua provisão dentro desse lar. Vem com a tua provisão no coração desse homem, dessa mulher. No nome de Jesus, Senhor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços. Em teus braços é meu descanso. Deus te dá vitória nessa noite. Em teus braços Deus te dá a ferramenta da vitória nessa noite. Deus te dá a direção da vitória nessa noite. É meu descanso. Egito nunca mais. Escravidão nunca mais. O que Deus tem para ti, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Releva a tua perspectiva, levanta essa cabeça. Você nasceu para vencer, você nasceu para romper, você nasceu para conquistar. Sempre esteve repousado. Releva a tua perspectiva. Aleluia! E se eu passar pelo vale, Os céus estão perto. Fala para Deus aí. acharei Fala para Deus a tua necessidade. Fala para Deus o que você precisa. Fala para Deus que os céus estão abertos. aquele que me guarda. Deus está te dando habilidade para tu prosperar. Deus está te dando habilidade. Deus está te dando Teus habilidade. braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. É meu descanso. Tudo que você viveu até hoje não foi nada. Você achava que já tinha conquistado. Você achava que já tinha vencido. Você achava que já tinha rompido. Você vai começar a conquistar verdadeiramente agora. Você vai começar a romper verdadeiramente agora. Ah, Jesus. Obrigado, Jesus. Quero orar, apresentar a tua vida financeira. Hoje, para a glória de Deus, eu estou acompanhando vocês aqui também, né? Nós estamos aqui em 2 páginas, estou fazendo uma sala de vídeo no grupo da igreja e nós estamos ao vivo também aqui. Estou vendo aqui muitos comentários aqui, para a glória de Deus, né? E agora nós vamos para um momento muito precioso, que é o momento da semente, que é o momento de plantar, que é o momento da fidelidade. Eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para você ainda. E desde já eu sou muito grato, porque, sabe, nesse lugar Deus enviou para esse lugar as melhores pessoas dessa cidade. Nós temos vivido dias difíceis, muito difíceis, mas para a glória de Deus, todos os dias
Assim como o Senhor fez lá no deserto, todos os dias, Deus tem derramado maná sobre a nossa vida. Não tem sobrado, mas tem suprido todas as nossas necessidades e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Aí agora está saindo o número do meu telefone, porque se você quiser que eu vá buscar oferta na sua casa, o dízimo, você me liga, passa o endereço, eu vou lá, levo o envelope para você, você preenche, né? Se quiser passar no cartão, a gente leva para você a maquininha, né? Nós facilitamos para você abençoar a obra e o reino de Deus, né? E quem já é membro desta casa, não precisa eu falar, né? Você pode vir na igreja, dizimar na igreja, ofertar, ou você pode ir na minha casa, no nome de Jesus Cristo. Então quero orar, abençoar a tua vida nesta noite. Esta semana, a pastora Luana me ligou para mim lá na casa dela, porque o cunhado dela, alguém que nunca veio na igreja, a esposa dele já veio, eu acho que é a Aline, que é a esposa dele, inclusive está tendo uma célula familiar lá dentro. E essa semana ele passou o dízimo dele para ela entregar aqui na igreja. E ele disse: eu quero dizimar lá naquela igreja. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus está alcançando pessoas que nós nunca imaginávamos alcançar. E nós queremos continuar sendo o canal de Deus para abençoar a tua vida e a tua casa e a tua família, no nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer pela fidelidade dos teus filhos, pelos dízimos e as ofertas que eles têm confiado, Senhor, neste altar, nesta administração. Que o Senhor abençoe e prospere, nunca deixe faltar no seu lar paz, prosperidade e longanimidade, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero receber uma mensagem sua no WhatsApp para ofertar. Se você quiser, eu mando o número da conta para você e você pode ofertar. Eu tenho certeza que Deus está tocando no coração de alguém aí para levantar uma oferta. Nós ainda precisamos fazer algumas coisas aqui. Como você vê, nós não estamos com o data show funcionando, porque nós temos que comprar ou um notebook ou uma placa de vídeo para o computador, e nós temos que comprar o aquário da nossa bateria, que eu fiz o orçamento e é R$2.600. Ali atrás já tem o tapete que eu já comprei, foi R$1.100 o tapete e a cola. E nessa semana o rapaz vai vir colocar o carpete aqui. Então nós estamos preparando para quando você chegar nesse lugar, você sentir a presença de Deus em um lugar mais confortável ainda, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família. Levanta a tua mão direita, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fique em paz.